Boa noite a todos. É com imenso prazer que iniciaremos mais uma mini palestra aqui do Centro Espírita Caminho da Redenção. Faremos agora uma prece para iniciarmos. Senhor, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Pedimos por todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, por todos aqueles que perderam algum ente querido, que neste momento, Senhor, possam receber as suas energias e vibrações salutares. Muito obrigada, Pai. O tema da palestra de hoje é tolerância. Tolerância é o ato ou efeito de tolerar, com indulgência, com condescendência, qualidade ou condição de ser tolerante. Isso significa que a tolerância depende única e exclusivamente de nós. Nós, se não somos tolerantes, podemos mudarmos, podemos nos tornarmos pessoas mais tolerantes. A indulgência significa disposição para perdoar, para desculpar os erros dos outros e os nossos também. Condescendência significa ser tolerante e com bondade. Muitas vezes, na nossa intolerância, ficamos nervosos e acabamos gritando e acabamos ficando impacientes. Mas a tolerância, ela é bondade. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos vários exemplos de tolerância. No capítulo 17, no item 3, o homem de bem, ele nos diz: respeite nos outros todas as convicções sinceras e não lança anatema aos que não pensam como ele. Isso é um exemplo de tolerar. O que significa anatema? É uma reprovação enérgica, é uma repreensão. Então, como diz lá, nós precisamos respeitar os outros, mesmo que eles não pensem como nós, mas de uma maneira tranquila. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 10, o argueiro e a trave no olho também nos diz: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Então, muitas vezes, nós apontamos o erro do outro, mas não verificamos que nós também erramos muito. E tolerância é isso, é nós respeitarmos cada pessoa. Cada um de nós estamos num patamar de evolução, de conhecimento. Emmanuel diz: perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. A prática dessa virtude nos leva mais próximos ao caminho de uma vida tranquila, na qual ficamos em paz com a nossa alma. Claro que, com todas as adversidades que nós temos, que nós passamos no nosso dia a dia, é difícil às vezes nos conseguirmos mantermos calmos, tranquilos, pacientes. Só que a virtude da tolerância, ela precisa ser trabalhada, e principalmente nos dias atuais que estamos passando. Este momento ímpar que a humanidade está passando, esse isolamento social que nos foi imposto, nos torna realmente
mais difícil a convivência. Não só em relação a não podermos sair, mas a parte econômica, né, financeira também está abalando muito as pessoas. Então, nós neste momento precisamos sim tentarmos ser mais tolerantes, porque a tolerância, como eu já disse, é perdoar os erros dos outros. A convivência familiar na quarentena, ela deveria ser bem tranquila, bem calma, bem amena, bem fraternal. Mas percebemos em muitos exemplos que as famílias estão tendo dificuldade, porque realmente não é fácil. Cada um tinha sua vida, deixávamos as crianças no colégio, cada um ia trabalhar e de repente todos estarmos juntos fica complicado, né? É difícil. Então, nestes momentos, os laços familiares estão sendo colocados à prova. O isolamento das famílias imposto pelo coronavírus obriga que todos redescubram novas formas de relacionar e conviver. E nós sabemos que é difícil, não é fácil, porque nós somos únicos. Cada um pensa de uma maneira, cada um age de uma maneira. Então, agora tudo fica mais intenso, mais desafiador. Mas não importa a circunstância, devemos lembrar que a caridade é o nosso guia e Jesus é o nosso modelo de caminho. Porque quando somos caridosos, nós ficamos mais calmos, mais tranquilos, fazemos oração, e isso é muito importante. Então, naquele momento que de repente a gente está no trabalho ou em casa para explodir, vamos parar, vamos serenar os nossos pensamentos, vamos nos lembrar dos exemplos de Jesus. Mas tolerar também não significa conivir. Ser conivente com alguém que está fazendo algo ilegal, incorreto. Nós não podemos nos acomodarmos na desordem. Desculpar o erro não é concordar com ele. Entender e perdoar a ofensa não representa ratificá-la, mas sim ser caridoso e compreensivo. Vou dar um exemplo aqui. Agora nós estamos com os nossos filhos em casa. Para nós já é difícil, né, esse isolamento. Imaginemos para as crianças. Então, de repente, o filho está nervoso porque ele quer brincar. E daí você fala, não, agora não é o momento, agora você vai ter que fazer a tarefa. Daí ele fala que não quer e fica muito nervoso, pega o celular e taca na parede. Nesse momento nós vamos perceber se estamos sendo tolerantes, se estamos tendo paciência. Então, tolerar, como eu já disse, não é ser conivente, mas como tolerar é perdoar, é ser compreensivos. Nós vamos chegar para essa criança, nós vamos explicar, olha, o que você fez não está certo, mas agora você vai ficar até o final do ano sem celular. Eu fiz o quê? Eu mostrei para a criança que eu mostrei que eu sou compreensiva, mas também não fui conivente com aquele erro da criança. Tolerância é caridade em começo, exercitando-a em regime de continuidade
nos defrontaremos com os excelentes resultados do bem onde estejamos e principalmente com quem convivemos. Na nossa casa, com os nossos familiares, no trabalho, na escola, no próprio centro espírita. E olha aqui que interessante, tolerância é regime de continuidade. Muitas vezes eu falo, não, agora eu vou ser mais tolerante. Então eu fico prestando atenção durante um dia, 2 dias, daí eu tô calma, eu tô tranquilo. Só que a tolerância, ela não é adquirida de uma hora para outra. A tolerância, como todas as virtudes, elas precisam ser trabalhadas. É uma mudança gradual. Então, para adquirirmos essa virtude da tolerância, é um trabalho contínuo, dia a dia. Tem agora um texto que eu vou ler, texto para nós refletirmos. O nome do texto, sobre o círculo de intolerância e ódio. Um famoso senhor, presidente de uma empresa, que tinha o poder de decisão, gritou com um diretor da sua empresa, porque estava com ódio naquele momento. O diretor, chegando em casa, gritou com sua esposa, acusando-a de que estava gastando demais, porque havia um bom e farto almoço à mesa. Sua esposa gritou com a diarista, que quebrou um prato. Esta, por sua vez, chutou o cachorrinho no qual tropeçaram. O cachorrinho saiu correndo e mordeu uma senhora que ia passando pela rua, porque esta estava atrapalhando sua saída no portão. Essa senhora foi à farmácia para tomar vacina e fazer um curativo e gritou com o farmacêutico porque a vacina doeu ao ser-lhe aplicada. O farmacêutico, chegando em casa, gritou com sua mãe porque o jantar não estava do seu agrado. Sua mãe, tolerante, um manancial de amor e perdão, afagou seus cabelos e beijou-o na testa, dizendo-lhe: filho querido, prometo-lhe que amanhã farei seus doces favoritos. Você trabalha muito, está cansado e precisa de uma boa noite de sono. Vou trocar os lençóis de sua cama por outros bem limpinhos e cheirosos, para que você descanse em paz. Amanhã você vai se sentir melhor. E abençoou, retirando-se e deixando-o sozinho com os seus pensamentos. Naquele momento, meus irmãos, rompeu-se o ciclo do ódio, porque ela esbarrou com a tolerância, com a doçura, com o perdão, com o amor. Então, como eu já disse anteriormente, a tolerância é um trabalho feito por cada um de nós. Estava todo aquele ciclo, todo mundo ficando com raiva, mas chegou em uma pessoa que ela quebrou esse ciclo. Ela saiu daquela faixa vibratória. Ela tratou o filho, apesar de ser maltratada, com amor. Ela entendeu. E é isso que nós precisamos, entendermos o nosso próximo. Mas muitas vezes nós só julgamos. Então, se por um acaso algum de nós estivermos nesse círculo de ódio, lembremos de que através da tolerância, da doçura, do perdão, do amor e principalmente do livre-arbítrio, podemos sair dessa sintonia.
O diretor que recebeu a bronca do dono da empresa, ele já poderia nem ter entrado nesse ciclo da intolerância. Naquele momento, quando o dono da empresa gritou com ele poderia ter ficado quieto, em silêncio ter feito uma prece ou ter se retirado daquele local. E é isso que nós devemos fazer. Nós temos tudo para não entrarmos nesse ciclo. Temos Jesus, podemos orar, podemos ler um bom livro, podemos simplesmente sairmos daquele local. Estando na Terra, para aprender e progredir espiritualmente, temos na tolerância uma das mais importantes conquistas a serem alcançadas. As atitudes de Jesus, retratadas no Evangelho segundo o Espiritismo, são exemplos vivos da tolerância. Mesmo traído, caluniado e perseguido, Jesus nos tolerou com serenidade e amor. Embora tolerante, o Cristo demonstrou sempre atitudes enérgicas quando estas se fizeram necessárias. Ser tolerante, portanto, não é nos contagiar com o erro ou mantermos-nos indiferentes ao mal, porém compreendermos cada criatura na posição em que se encontra e buscarmos auxiliá-la dentro de nossas possibilidades. Eu vou fazer um parêntese aqui, dentro de nossas possibilidades. Às vezes, quando nós também nos encontramos, nervosos, às vezes eu não vou conseguir auxiliar naquele momento, então eu devo me afastar. Se eu conseguir fazer uma oração, melhor. Sermos tolerantes para com todos é o melhor modo de assegurar a nossa paz interior, em busca de novos planos evolutivos. Para encerrarmos, faremos agora uma prece. Senhor, que eu possa a quem está com frio dar o cobertor, mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas, se eu também estiver em dor, que eu possa pelo menos companhia fazer. Porque é difícil, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter quem ouvir, ficar enfermo sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico. Preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobrança. Mas, se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Assim seja. Muita paz para todos.